grande privilégio estar com vocês aqui em Villahermosa e também em todos os países através do satélite Amazonas e da internet. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra as escrituras e o coração e a mente e o entendimento para entender no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação para o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros e congregações em todos os países. Uma saudação também para o meu amigo Máximo Viscoso, delegado da Procuradoria do Consumidor aqui em Villahermosa. Ele tem estado no estado de Tabasco. E uma saudação para todos os que estão de visita aqui na República Mexicana, os quais têm estado comigo nesse percurso, nas atividades correspondentes que têm estado se realizando. Para essa ocasião, temos uma passagem muito importante da Escritura no campo profético que corresponde o seu cumprimento para esse tempo final. E é o capítulo 11 do Apocalipse, versículo de 1 ao 14, que diz da seguinte maneira: Então me foi dado a uma vara semelhante, a uma cana semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. Mas no pátio que está fora do templo, deixa-o à parte e não meças, porque foi entregue aos gentios e eles calcarão a cidade santa por 42 meses. E darei a minhas duas testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estes são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. E se alguém quiser fazer-lhes dano, certamente deve morrer da mesma maneira. Esses têm poder para fechar os céus, a fim de que não chova nos dias da sua profecia. E ele tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes queira. Quando tenham terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. E seus cadáveres estarão
na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles da parte de Deus um espírito de vida, e levantaram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre eles, os que o viram. E ouviram uma voz, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: sobe aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve grande terremoto, e a 10ª parte da cidade derrubou-se, e pelo terremoto morreram o número de 7.000 homens. E os demais se atemorizaram e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. Eis que breve vem o terceiro ai. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é as 2 oliveiras na dispensação do reino. Podem se sentar, por gentileza. Essas 2 oliveiras, que também são os 2 candeeiros que estão de pé diante de Deus, aparecem em Zacarias capítulo 4, onde diz, capítulo 4, versículo 8 em diante: veio a mim palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel e as suas, e conhecerás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós, porque os que menosprezaram o dia das pequenas, e verão na mão de Zorobabel. Estes são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O que significam essas 2 oliveiras? À direita do candelabro e à esquerda. Falei ainda novamente, ele disse: o que significam os 2 ramos de oliveira que por meio dos 2 tubos de ouro vertem de si azeite como ouro? E me respondeu dizendo: não sabes o que é isso? E disse: não, Senhor meu. E ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra.
Essa passagem de Zacarias é o mesmo que Apocalipse 11, que nos disse a respeito dos ministérios para os judeus, que são os ministérios das duas oliveiras, os quais são os ministérios de Moisés e Elias, que estarão se repetindo nesse tempo final, depois das 7 etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, para o tempo final, assim como houve um Elias tisbita e depois houve um sucessor de Elias tisbita, o qual foi Eliseu, o qual recebeu uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias, e por essa razão veio a ser o segundo Elias. E depois, mais adiante, veio outro homem ungido pelo Espírito Santo, precursando a primeira vinda de Cristo. E a Escritura disse que esse foi o Elias que tinha que vir naquele tempo. O anjo Gabriel falou que seria o que viria preparando o caminho ao Senhor, e viria com o espírito de Elias. E também Jesus mesmo disse: se vocês o querem receber, ele é aquele Elias que havia de vir. Falando de João Batista, no qual o ministério de Elias estava por terceira ocasião. Depois, encontramos que ele preparou o caminho a Jesus e o apresentou como o profeta, o Messias que tinha que vir, ao qual ele estava preparando o caminho. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus Cristo realizaria o sacrifício de expiação pelo povo e por todos, e consequentemente por todos os que estão escritos no céu, no livro da vida. Cristo veio e cumpriu o correspondente à primeira vinda do Messias. Veio como cordeiro para ser sacrificado pela raça humana, em favor do ser humano, para que todos possam ter a oportunidade de obter a vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Portanto, todos os seres humanos têm a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça na alma das pessoas e creiam, recebam a Cristo como Salvador e obtenham a vida eterna. Lembrem que Cristo disse em São João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra forma para chegar a Deus, o Pai,
senão através de Cristo, o nosso Salvador. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é o caminho estreito. De São Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 15. Caminho que tomam aqueles que creem em Cristo, o recebem como seu Salvador e vêm a formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois teremos a promessa de que haverá uma segunda vinda do Senhor para o último dia. Portanto, tem que se chegar no mesmo ciclo divino que estava se vivendo e nos dias de João Batista e de Jesus. Estava se vivendo no tempo final da dispensação da lei, deste ciclo divino, onde tinha que aparecer o precursor da primeira vinda de Cristo, ungido com o ministério de Elias, e apareceu neste ciclo divino correspondente àquele tempo, e preparou o povo, anunciando a eles que o Messias viria. E quando o viu, disse: Ele está entre nós. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar me disse: sobre o que tu vejas o Espírito Santo descer sobre ele, esse é ele. Portanto, João testificou do que ele viu quando batizou a Jesus e o identificou como o Messias ao qual ele estava preparando o caminho. Depois Cristo teve o seu ministério de 3 anos e meio, morreu na cruz do Calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados, e depois ressuscitou, subiu ao céu, glorificado, e está tão jovem como quando subiu ao céu. E ele prometeu ressuscitar todos os crentes nele que morreram fisicamente, e ele disse: eu o ressuscitarei no último dia. São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40. Ou seja, que tem uma promessa de ressurreição para os crentes em Cristo de eras passadas. E tem uma promessa de transformação para os crentes que estejam vivos no momento na qual ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. E para os que ressuscitarão em corpos glorificados, e para os que, estando vivos, sejam transformados, está a promessa do que chamam no cristianismo o rapto ou arrebatamento da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. São promessas grandes para os crentes em Cristo que estarão vivendo no último dia, antes que comece a grande tribulação que durará 3 anos e meio, onde os juízos divinos cairão sobre a raça humana
E a terra, durante esse lapso de tempo, passará por umas etapas difíceis de terremotos, maremotos, vulcões e outros problemas do meio ambiente, e vai se renovar para o glorioso reino do Messias. Mas antes do reino do Messias, temos a promessa de que Deus enviará as duas oliveiras, aos dois candeeiros, que são os ministérios de Moisés e Elias, e consequentemente, depois do ministério do quarto Elias, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual foi o reverendo William Branham, encontramos ao Espírito de Deus no meio do cristianismo, enviando os ministérios de Moisés e de Elias para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esses ministérios das duas oliveiras, dos dois ungidos, dos dois candeeiros, são os ministérios dos quais Cristo falou em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31, onde diz da seguinte maneira, e vamos. Capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Estes anjos que enviam o Filho do Homem com grande voz de trombeta são Moisés e Elias. Ou seja, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no tempo final, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que aparecem em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante, e também no capítulo 14, versículo 1 em diante. Serão chamados esses escolhidos do povo hebreu nesse tempo final. É por isso que, embora tenham enviado missionários ao povo hebreu durante estes últimos 2000 anos, os judeus não creram em Cristo, não creram no Evangelho, porque Deus tem para o povo hebreu um programa divino que corresponde à segunda parte da semana número 70, e para introduzir essa parte da semana número 70,
enviará os seus anjos, seus mensageiros, os ministérios de Moisés e de Elias, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que já tem um plano divino para o chamado dos judeus. Será o ministério de Elias se repetindo por quinta ocasião, e o ministério de Moisés se repetindo por terceira ocasião. Foi primeiro Moisés, depois foi Jesus, o segundo Moisés, e depois está prometido para estarem com Elias, ou seja, ambos os ministérios estarão no último dia com grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos do povo hebreu, o qual vai ser um evento muito grande para o povo hebreu. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a promessa é a segunda vinda de Cristo. Mas ele vem com os seus anjos, com Moisés e Elias, como foi mostrado no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, onde Cristo levou a Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles, pois ele havia dito a eles no capítulo 16 de São Mateus, versículo 26 ao 28, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo com poder e glória em seu reino. E no capítulo 17 os leva a um alto monte e lhes mostra ali o que será a sua vinda com os seus anjos para o último dia. Ou seja, que essa visão que tiveram ali está mostrando o que seria no último dia a vinda do Senhor com os seus anjos. Por isso aparece a cada lado do Senhor Moisés e Elias falando com ele. É uma promessa muito grande, a qual será cumprida nesse tempo final. Por isso os judeus estão esperando Elias, precursando a vinda do Senhor e proclamando a paz imperecível para o povo hebreu. Ou seja, que os judeus estão esperando a vinda de Elias, o qual será a manifestação do ministério de Elias por quinta ocasião. E estão esperando um profeta como Moisés. Ou seja, que assim como o cristianismo está esperando a vinda do Senhor, a vinda do Messias, o povo hebreu também está esperando a vinda de Moisés e Elias, está esperando o povo hebreu também a vinda do Messias. Ou seja, que os judeus e o cristianismo estão esperando o que Deus prometeu realizar
nesse tempo final. Já que estamos no último dia diante de Deus, lembrem que um dia diante de Deus é como 1000 anos para os seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos diz: porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é para o último dia que Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele. É para o último dia que foi prometida a vinda do Senhor para ressuscitar os mortos crentes nele e transformar os vivos crentes nele, para depois ir à ceia das bodas do Cordeiro. Os ministérios de Moisés e Elias estão representados nas 2 oliveiras e nos 2 candeeiros. Lembrem, Cristo falou de João Batista que ele era uma tocha, ou seja, um candeeiro, uma tocha que ardia, e vós quisestes caminhar em sua luz. Mas Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Uma luz maior que a de João. Agora, a luz resplandeceu conforme a promessa lá na terra de Israel, quando Jesus esteve em seu ministério terreno. Deus é luz. E a sua palavra é luz e é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Em Isaías capítulo 9 está prometido que haverá luz para a terra de Zebulon e a terra de Neftali. E quando Jesus apareceu em Galileia, e depois se foi a Cafarnaum, veja o que aconteceu aí. Capítulo 4, versículo 12 em diante de São Mateus diz: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou a Galileia. E deixando Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, cidade marítima, na região de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, ao outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. O povo sentado em trevas viu grande luz. Que luz? O povo que estava sentado em trevas espirituais viu a luz espiritual que é Cristo. Ao ver a Cristo pregando nesse território, lembre que ele disse: eu sou a luz do mundo. E ali, nesse território de Zebulon e Naftali, Cristo, a luz do mundo, estava resplandecendo quando estava pregando, mostrando as promessas correspondentes a esse tempo e fazendo o que a profecia dizia que o Messias faria.
O povo sentado em trevas viu grande luz, e os assentados em regiões de sombra e de morte, luz lhes resplandeceu. Luz lhes resplandeceu quando Cristo esteve entre eles, porque Cristo é a luz do mundo que ilumina a alma e o espírito do ser humano. Ilumina o entendimento, a mente do ser humano, para ver o caminho da vida eterna e andar nele. E o caminho é Cristo, e a luz é Cristo, e a única verdade de vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, que só tem uma forma de chegar a Deus, e é por meio, através de Jesus Cristo. E há uma forma para ser perdoados e limpados de todo pecado, e é através de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Não tem outra forma para o ser humano chegar a Deus e ser reconciliados com Deus, apenas por meio de Cristo, o nosso Salvador. E agora vendo que para o tempo final, em Apocalipse capítulo 11, temos a promessa dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios dos dois candeeiros, do qual Cristo também falou, quando disse que o Filho do Homem virá com seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. Temos que estar conscientes de que estamos vivendo no tempo na qual as duas oliveiras vão aparecer e vão estar no meio do cristianismo primeiro, e depois com o povo hebreu, pelo qual é importante conhecer as Escrituras, crer nas Escrituras e estar consciente de que estamos vivendo no último dia diante de Deus, no tempo na qual esses três grandes mistérios, o ministério de Cristo, o ministério de Moisés e o ministério de Elias estarão no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão e depois no meio do povo judeu, soando a trombeta final, a festa das trombetas de Levítico capítulo 23, versículo 24, e também Isaías capítulo 27, versículo 13, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, é tempo de estar desperto espiritualmente. Em São Lucas capítulo 21 diz Cristo disse que quando vejamos essas coisas acontecerem, levantemos nossas cabeças, porque a nossa redenção está perto. A redenção do corpo, que será a nossa transformação para irmos com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Estamos no tempo correto para o cumprimento dessas profecias, pelo qual
Temos que ter nossos olhos abertos às Escrituras, às promessas divinas, e estarmos ouvindo a palavra de Deus correspondente ao último dia, para conhecer o que Deus prometeu para esse tempo e ver como Ele vai cumprindo gradualmente nesse tempo final. Não queremos que aconteça às pessoas como aconteceu nos dias de João Batista e de Jesus. Cristo disse: esquadrinhai as Escrituras, porque nela julgais vós ter vida eterna, e elas são as que testificam de mim. É importante estar atento ao que as Escrituras dizem, para saber então o que Deus estará fazendo no nosso tempo. Porque de outra forma, a pessoa nunca vai se dar conta do que Deus tem estado fazendo no tempo na qual a pessoa tem estado vivendo, e consequentemente perdeu a bênção de ouvir e ver e receber todas as bênçãos que há para o nosso tempo. Tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo desse tempo final. Portanto, estamos conscientes de que Ele nos chama e nos reúne em seu redil, nos abre as Escrituras e o entendimento para compreender e para receber a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Falando das duas oliveiras, dos dois candeeiros, que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia. Para os hebreus, os ministérios de Moisés e Elias chamarão e juntarão 144 mil hebreus, e a Escritura nos ensina que para os crentes em Cristo a vinda do Senhor e é a única esperança que temos. Assim como a única esperança que temos de vida eterna é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a única esperança que temos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro é a vinda do Senhor à sua igreja, para nos abrir as Escrituras, nos abrir o sétimo selo e nos abrir o entendimento para compreender e nos dá a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quando tiver entrado até o último que está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, tenha entrado ao corpo místico de Cristo, se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, intercedendo com o seu sangue por todos os que o recebem como Salvador. Depois, quando se complete o número da sua igreja, ele sairá desse lugar de intercessão e então será o leão
da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e juiz de toda a terra. Tomará o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, de Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 em diante. O abrirá no céu, pois esse livro é nada menos que o título de propriedade da vida eterna. É o título de propriedade dos céus e da terra, onde estão escritos os nomes de todos os filhos e filhas de Deus que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que aí estão escritos todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse título de propriedade Adão obteve, Deus deu a Adão, mas Adão, porquanto pecou, perdeu o direito a ter esse título de propriedade, retornou à direita de Deus, e aí tem estado até que Cristo o reclame, o tome, o abra no céu e faça a sua obra de reclamação e transforme os crentes que estão vivos aos mortos, crentes em Cristo, os ressuscite em corpos eternos e depois nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Para o último dia, para o tempo final, o título de propriedade retornará à raça humana, retornará à igreja do Senhor Jesus Cristo, pois Cristo traz a sua igreja em Apocalipse 10 e entrega o homem no qual estão representados tanto o mensageiro como a igreja do tempo final. E é por isso que regressarão à vida eterna física, recebendo o corpo glorificado, um corpo eterno, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a festa mais importante que se realizará no céu. É um tempo no qual Cristo receberá o título de propriedade, fará sua obra de reclamação, realizará a redenção de nosso realizará a redenção do nosso corpo, nossa transformação. Então todos seremos jovens como Jesus Cristo, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu, em corpos glorificados como o de Cristo, corpos para viver eternamente no reino de Cristo. Aí é onde a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá todo o poder divino, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude, em e através da sua igreja no último dia. E isso será a terceira etapa manifestada na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Ou seja, que os crentes em Cristo receberão o poder divino como Cristo, e todos serão a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Algo grande está em caminho que trará grandes bênçãos aos crentes em Cristo. É a adoção.
a redenção de nosso corpo, a qual está prometida em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 39, e em Efésios capítulo 4, versículo 30, onde nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia, o ciclo divino, onde seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso será a redenção do corpo, a adoção prometida por Deus para todos os crentes em Cristo. As duas oliveiras têm a ver com o povo hebreu, mas vão estar no meio do cristianismo primeiro, e a vinda do Senhor será para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e os judeus verão no meio da igreja a vinda do Senhor, a vinda do Messias, e dirão: isso é o que nós estamos esperando. Depois, mais adiante, eles vão entender, sob o ministério das duas oliveiras, Moisés e Elias, pois essa é a ordem para a vinda do Filho do Homem, conforme as palavras de Cristo, quando disse em São Mateus capítulo 16, versículo 26 ao 28, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. E diz que o Filho do Homem virá com poder e glória. Vamos ler. Em verdade, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui nós podemos ver a promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos para retribuir a cada um conforme as suas obras. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 diz: eis que cedo venho, e comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo seja a sua obra. Depois, em São Mateus capítulo 17, Cristo mostra no Monte da Transfiguração o que será sua vinda, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Esse é o maior mistério do céu e da terra. Esse é o mistério contido do sétimo selo em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, e que em Apocalipse capítulo 10 já aparece Cristo vindo com o livrinho aberto em sua mão para a reclamação de todos os que ele redimiu com seu precioso sangue.
Portanto, as duas oliveiras na dispensação do reino estarão falando aos judeus, e nesse entrelaço da dispensação do reino com a dispensação da graça.